Olá, tudo bem? Estamos aqui começar o nosso Conversa na Margem Esquerda. Tivemos uma pequena folga semana passada, mas essa semana estamos aí voltando, né? E vendo aí as notícias, vendo o que está acontecendo, né? Eu me interessei em falar com vocês sobre a questão da democracia ou não democracia na Venezuela. Né? Por quê? Porque muito se fala, né? Porque teve uma reunião aqui dos países sul-americanos, né? E tal, e aonde foi colocado que nós temos então no continente uma ideia de defesa da democracia e tal. E aí falou-se, mas a Venezuela não é uma democracia, como é que não é? E aí ficou essa discussão, né? O presidente Lula deu uma interpretação dele lá e tal, etc. Né? E aí ficou essa discussão na mídia, né? Então, o que a gente precisa contextualizar, né? Por quê? Porque primeiro a gente tem que saber o que é que as pessoas pensam que seja ou não uma democracia. Mas antes mesmo até de definir a ideia de democracia, né? O que é um país democrático ou não, nós temos também que perceber o seguinte, que nas relações internacionais, os países, né, eles têm muito mais interesses em relação aos outros países do que propriamente uma ideia de ingerência interna, né, nos negócios ou na política interna. Né? Então, o próprio Estados Unidos, que durante muito tempo, né, e até por uma política internacional, acabou colocando sanções em relação à Venezuela por não ser, então, na visão americana, uma democracia, quando houve problemas em relação ao suprimento do petróleo do Oriente Médio para os Estados Unidos foi, né, e discutiu com o governo venezuelano a venda de mais petróleo para os Estados Unidos. Né? Então, quer dizer, quando um país tem um interesse no outro, ele também, né, até por questões de direito internacional, ele não fica preocupado com as questões internas, né? Por quê? Porque nós temos aí cada país com com as suas características, né? Econômicas, políticas, sociais, culturais e tal. Então, os outros países, eles não têm muito que interferir nas questões internas de outros. Né? Então, é a mesma coisa, né? Os Estados Unidos, por exemplo, tem largas relações comerciais tal, com a China, e a China também não pode ser definida como uma democracia. Né? Então, nós temos aí questões que estão muito mais ligadas a interesses específicos do que propriamente uma defesa, né, mais abstrata da democracia. Né? Então, por quê? Porque como a Venezuela tem, né, a possibilidade de ter relações mais diretas, né, com a Rússia, por exemplo, o que é um problema também para os Estados Unidos, mesmo antes da guerra com a Ucrânia, né, já era problemática essa relação com a Rússia, né, e tal. Então, o que nós temos aí? Nós temos um interesse, né, que pode ser um interesse daquele país em relação ao outro. Né? Então, nós temos uma ideia de que os Estados Unidos, por exemplo, ele quer, vamos dizer, controlar, né, como ele controla em alguns lugares do Oriente Médio, né, como ele controla a questão do petróleo. Né? Ele controla, por exemplo, a questão do petróleo na Arábia Saudita, que é o maior produtor, maior exportador de petróleo. E que também a Arábia Saudita não é nenhum tipo de democracia. Né? Então, quer dizer, os Estados Unidos têm boas relações diplomáticas, comerciais tal, com a Arábia Saudita. E não é também ali uma democracia. Agora, como, né, em termos geopolíticos, a Venezuela interessa muito mais os Estados Unidos. Por quê? Porque ela tem tanto petróleo quanto a Arábia Saudita. Né? Mas, ao mesmo tempo, a Venezuela é muito mais perto dos Estados Unidos do que a Arábia Saudita. Então, para que esse petróleo venezuelano chegue nos Estados Unidos, ele é muito mais rápido, muito mais barato e de boa qualidade. Então, há um interesse dos Estados Unidos em controlar toda essa produção e exportação do petróleo da Venezuela. Então, o que acaba acontecendo? Os Estados Unidos quer ter uma ingerência política, uma ingerência econômica sobre a Venezuela, certo? Então, o que acontece? Aí, desde a época do Chávez, né, lá nos inícios dos anos 2000, né,
que se percebeu que essa riqueza do petróleo da Venezuela ela não era bem distribuída, né, em relação à população. Então, um governo nacionalista, mais, vamos dizer, de uma visão um pouco mais de distribuição de renda, chegou ao poder na Venezuela, mas isso então fez com que os Estados Unidos, na época do Hugo Chávez, já perdesse então essa ingerência muito grande que ele tinha sobre o petróleo venezuelano. E também a questão de que na Venezuela nós temos algo também que não agrada e nunca agradou os Estados Unidos, que é uma petrolífera, né, estatal, né, que isso também não agradou nunca, né, aos Estados Unidos ali. Por quê? Porque os Estados Unidos têm grandes empresas petrolíferas e essas empresas petrolíferas, né, estadunidenses, elas, por exemplo, controlam toda a produção na Arábia Saudita, por exemplo, né, depois que houve a invasão do Iraque, a destruição do Iraque, controlam também a produção de petróleo do Iraque, que é o terceiro maior produtor e exportador de petróleo, né? Tem também boas relações em relação ao Kuwait, que é o segundo grande maior produtor e exportador de petróleo. Então, quer dizer, os Estados Unidos, ele tem essa política, né, vamos dizer, essa geopolítica do petróleo bem estruturada, só que ele quer uma ingerência maior sobre a Venezuela. Por quê? Porque a Venezuela é muito perto, né, dos Estados Unidos, e uma região, se você pensar América do Sul, uma região muito menos tensionada, né, em termos de guerra, né, do que, por exemplo, o Oriente Médio, né? Porque o Oriente Médio, por exemplo, nós tínhamos lá o Irã, né? Antes de 1979, os Estados Unidos também tinham uma grande ingerência sobre a produção petrolífera iraniana, que também ali é um dos maiores produtores e exportadores de petróleo também. Só que aí, como teve a Revolução Islâmica, né, de 1979, comandada pelo líder, né, religioso e tal, Ayatollah Khomeini, né, aí os Estados Unidos perderam esse controle que eles tinham sobre o petróleo, né, iraniano. Então a ideia deles era manter um controle maior ainda sobre, né, as jazidas de petróleo da própria Venezuela. Só que também a chegada do poder de um presidente nacionalista e tal, e a ideia de distribuição um pouco maior dessa renda gerada pelo petróleo, não agradou os Estados Unidos. Então, desde que o Hugo Chávez se tornou presidente da Venezuela, não houve, né, por parte dos Estados Unidos, nenhuma boa vontade em relação à Venezuela. Muito pelo contrário, né, os Estados Unidos começaram a adotar medidas para, né, prejudicar todo o comércio venezuelano e tudo mais, né? Então, começaram a adotar práticas, né, de embargos comerciais, sanções comerciais e tal. E começaram também a fazer muita propaganda contra o governo. E aí gerou, por parte do governo venezuelano, né, o Chávez e tal, um fechamento do regime, né, impedindo que a oposição tivesse, né, que muitas vezes era financiada pelos Estados Unidos ou não, né, mas era uma oposição que tinha, né, uma ligação direta com os Estados Unidos, gerando então um governo mais, né, forte, né, e até um governo mais ditatorial. Então ele foi mudando a Constituição, foi se estabelecendo no poder e tal, né, foi eliminando a oposição e tal. Por quê? Porque havia uma grande oposição, principalmente da grande mídia, né, que era muito ligada aos Estados Unidos. Então esse pessoal começou a ser colocado de lado e não ter uma liberdade, né, também de posicionamentos, né, uma liberdade de expressão e tudo mais. Então houve realmente um fechamento do regime. Mas esse fechamento do regime se dá exatamente para quê? Para que, em tese, né, pelo menos, haja um governo mais nacionalista que possa distribuir renda, né? Aí o Chávez teve problemas de saúde, né, morreu e tal, e o Nicolás Maduro, que era o seu vice, assumiu o governo e veio também fazendo algumas medidas, né, mais centralizadoras, impedindo a oposição. E mesmo com eleições, né, nós tínhamos uma grande barreira para que a oposição pudesse se efetivar, né, com liberdade na Venezuela, né? Por quê? Porque essa oposição era identificada com interesses internacionalistas e interesses dos Estados Unidos de dominar completamente a produção
de petróleo da Venezuela, né? Então, realmente, o regime é um regime mais fechado, sem dúvida nenhuma, né? Então, nós não podemos, dentro de uma ideia, né, do que seria uma democracia, pelo menos formal, a Venezuela realmente não se enquadra, assim como não se enquadra a Turquia, assim como não se enquadra a Rússia, né, a Hungria não se enquadra, por exemplo, a China, né, a Coreia do Norte e tal. Então, quer dizer, esses regimes, ou mesmo Cuba, né, então esses regimes, eles se fecham exatamente porque há um interesse dos Estados Unidos em destruir esse regime. Então, por exemplo, houve uma invasão, por exemplo, no Iraque, né, e essa invasão do Iraque tem muito a ver com o quê? Com o presidente que existia lá, que era o Saddam Hussein, que de aliado dos Estados Unidos passou a inimigo. E aí eles inventaram lá toda uma teoria, né, de que o Saddam Hussein estava ligado ao Osama Bin Laden e tal, e aí atacou as Torres Gêmeas e tal, coisa que se provou depois, né, ser completamente fantasiosa, uma invenção que foi feita durante o governo do George W. Bush para legitimar a invasão e a destruição do Iraque, assim como também o Afeganistão, né, onde estaria o Osama Bin Laden, né? Então, o que acontece? Os governos que contrariam os interesses, né, dos Estados Unidos acabam sofrendo sanções, e aí esses governos acabam se fechando e não se tornam efetivamente, né, ou acabam se tornando governos mais fechados, né, mais autoritários, né, exatamente para se contrapor a essa interferência americana. Sem dúvida nenhuma, né, a Coreia do Norte só não foi invadida até hoje pelos Estados Unidos, que inventariam qualquer desculpa para fazê-lo, exatamente porque eles têm artefatos nucleares, né, bombas nucleares. Então, como eles têm bombas nucleares, né, os Estados Unidos não vai pensar 82 vezes em invadir, né, a Coreia do Norte. Porque se a Coreia do Norte não tivesse, assim como também, né, o Iraque não tinha, né, as suas armas, né, atômicas, teria sido invadido, né? Então, a Coreia também se defende como pode, né? O Irã hoje também se defende como pode, e isso, né, leva, né, assim como aconteceu em Cuba desde os anos 60, né, quer dizer, a pressão americana para que esse governo acabe saindo, né, o governo daquele país, de Cuba, o governo do Irã, o governo, por exemplo, do Iraque, né, tal, o governo da Coreia do Norte, tal, para que esse governo saia ali, né, acaba fazendo com que haja sanções a esses países, e esses países então têm que adotar medidas autoritárias para evitar que os Estados Unidos patrocinem um golpe, inclusive como aconteceu na Venezuela contra o Hugo Chávez, né? Ele foi efetivamente vítima de um golpe, foi preso, ficou 3 dias preso, e aí um cara completamente ligado aos Estados Unidos, né, dono da maior televisão lá na Venezuela, assumiu o poder. Só que o povo, então, saiu às ruas e se colocou contra aquele governo, né, que se instalou, dizendo que ele era um governo, então, que era amigo dos Estados Unidos e que ia prejudicar a população, e exigiu a soltura do Hugo Chávez, né? Então, aí o Hugo Chávez voltou ao poder, né? E esse cara, dono aí da televisão e tal, foi embora para a Colômbia, né? E lá na Colômbia continuava transmitindo e fazendo a campanha contra, né, o governo do Chávez, patrocinado então pelos Estados Unidos. Então, obviamente, né, que a gente não pode reconhecer que esses governos, né, Venezuela, Cuba, China, Coreia do Norte, tal, são democracias, mas, né, também não podemos dizer que o Brasil não pode ter, né, relações com a Venezuela por ser um país com um governo autoritário. Por quê? Porque os Estados Unidos têm relações com governos autoritários que são benéficos para os negócios americanos. Por exemplo, na Arábia Saudita, né, que é um governo totalmente não é nem autoritário, lá é uma monarquia absolutista, né, tal, que inclusive persegue cristãos, né, as mulheres são colocadas, né, como cidadãs segundo plano, né, não podem participar ativamente da vida política e tudo mais, e os Estados Unidos têm relação com eles,
né, e não tome nenhuma sanção, né, contra a Arábia Saudita, certo? Que outro dia o príncipe mandou esquartejar um jornalista que entrou, um jornalista saudita que morava nos Estados Unidos, entrou no consulado americano na Turquia, né, se eu não me engano, em Istambul, e ele simplesmente foi preso e foi esquartejado. Por quê? Porque ele ficava nos Estados Unidos fazendo uma campanha devido à liberdade de expressão. Ele era jornalista do New York Times, ele fazia uma campanha contra o governo saudita, e ele simplesmente foi assassinado pelo governo saudita. E nem por isso os Estados Unidos romperam relações e tal, etc. Por quê? Porque são interesses, né? Assim como há grande interesse em relação à China, e realmente a China também não é nenhum exemplo de democracia, certo? Então, o que acontece? No Brasil, parece que há uma cobrança um pouco diferente, né, do que acontece, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, né? Então, porque nós temos que, então, dizer que o Maduro não é o presidente, que temos que romper relações, tal, etc. Sendo que, né, para o Brasil, ter relações com a Venezuela é muito bom. Por quê? Porque nós temos sempre que tivemos um comércio bilateral, o Brasil tem o quê? Superávit de 5, 6 bilhões de dólares por ano, né, em relação ao comércio com a Venezuela. Então o Brasil exporta 5 bilhões de dólares a mais do que importa na Venezuela, né? Inclusive, tem algumas dívidas, né, agora, né, que a Venezuela tem que pagar para o Brasil, e com as relações rompidas pelo desgoverno anterior, eles nem estavam se preocupando em pagar essa dívida, né? Agora, com a reunião e tal, com a volta, né, porque aí foi indicado novamente um embaixador venezuelano no Brasil e um embaixador brasileiro na Venezuela, né, em Caracas. Então, as relações voltando ao normal, né, nós temos aí a possibilidade do comércio voltar ao normal. E com a reativação do comércio, a Venezuela vai inclusive poder pagar essa dívida que ficou para trás aí com o BNDES, com o governo brasileiro e tudo mais, né? Que aí o pessoal às vezes fala, 1 bilhão de dólares, tá? Porque na Venezuela já pagou 900 mil, né? Então faltam aí 200 e poucos milhões de dólares aí a ser pagos, né? E que com as relações rompidas, como foi feito no governo anterior, eles não estavam pagando. E agora, com as relações voltando à normalidade, eles vão pagar. E o que interessa para, por exemplo, o grande industrial brasileiro, né, o comerciante brasileiro, é que a Venezuela compre os produtos do Brasil, né, e que, se ele precisa de alguma coisa da Venezuela, que a Venezuela venda para o Brasil, inclusive petróleo, né, se for o caso, né, então, e assim, um detalhe importante, os Estados Unidos, apesar de, né, ter sanções contra a Venezuela, os Estados Unidos compra 50 bilhões de dólares de petróleo da Venezuela por ano. Então, quer dizer, não é um negócio assim, acabou, rompeu e nunca mais, não, né? Até porque havia, com as sanções aumentando em relação ao Irã, né, os Estados Unidos deixou de comprar também, né, assim como outros países deixaram de comprar petróleo do Irã. Então, eles tiveram que retomar, né, e aumentar a importação de petróleo da Venezuela. E aí, né, assim que o presidente Biden assumiu, ele mandou um emissário conversar com o presidente Maduro da Venezuela para que a Venezuela aumentasse as exportações para os Estados Unidos. E isso foi feito, né? Então, quer dizer, quando é o interesse dos Estados Unidos, eles vão lá e fazem. Então, não há por que ficar cobrando, né, do governo brasileiro, seja qual for o governo, né, que tem uma relação diferente com a Venezuela, porque os próprios Estados Unidos têm uma relação comercial com a Venezuela. Então, por que o Brasil não pode ter? Agora, você dizer, porque é democracia, não é democracia e tal, etc., é outra conversa, né? Porque dentro de um padrão de pluripartidarismo, eleições periódicas, né, o poder sendo, né, dividido, executivo, legislativo, judiciário, você tendo, né, essa alternância de poder e tal, que caracteriza uma democracia, né, em termos gerais, né, vamos dizer assim, a Venezuela realmente não tem. Agora, né, dizer que o Brasil tem que tomar alguma medida contra a Venezuela por causa disso é hipocrisia total, né? Por quê? Porque nenhum país toma essas medidas,
né, se o seu interesse é ferido ali, certo? Quer dizer, só um governo irracional anterior que fez isso, né? Rompeu as relações diplomáticas com a Venezuela, né? Portanto, atrapalhou o comércio com a Venezuela, atrapalhou até o pagamento da dívida que a Venezuela tinha em relação ao Brasil, né? Portanto, o Brasil perdeu com esse rompimento das relações. E engraçado que teve relações diretas, né, com a Arábia Saudita, né? Não é só o negócio das joias, não, que eles foram lá, presentearam, né, os governantes brasileiros lá da época com as joias, não só isso, também a venda, né, de determinadas partes, né, do pré-sal brasileiro para a empresa saudita. Então, a questão de você falar, eu vou romper com a Venezuela porque é ditadura, e eu vou lá e ter relações com a Arábia Saudita, que não é uma democracia, quer dizer, fica uma hipocrisia total, né? Então, nós temos que ter o quê? Respeito pelo governo interno de cada país, certo? E temos que ter também o quê? Os interesses dos brasileiros, né, do país, das empresas brasileiras, dos empregos, né, que isso pode gerar no Brasil e pode gerar para brasileiros lá, do que propriamente ficar defendendo se é ou não, ou falando se é ou não uma democracia, né? Então isso, na questão geopolítica, na questão econômica, na questão bilateral, na questão multilateral também, em relação à América do Sul, é uma bobagem, né? Por quê? Porque é uma discussão que fica completamente fora do contexto que é. Por quê? Porque se fosse no Brasil, o Brasil é uma democracia, não é e tal, etc. Tivemos discutir internamente a questão, aí é outra conversa, né? Mas nós não podemos ficar, né, colocando problemas nos outros países, né, que não dizem respeito ao Brasil. Porque não diz respeito ao Brasil como é que vai ser o governo venezuelano, como é que vai ser o governo colombiano, como é que vai ser o governo, né, do Paraguai e tal. Pelo contrário, né, quem muitas vezes acabou, né, atrapalhando a governabilidade desse país foram os Estados Unidos, né, que patrocinaram ali intervenções, né, golpistas em vários países, como no Equador, por exemplo, como no Peru, por exemplo, né, como no Paraguai, né, destituindo o presidente lá que estava no poder, né, democraticamente eleito, mas não interessava os Estados Unidos, né, e tal. Então, quer dizer, se você tem aí sim a intervenção dos Estados Unidos nesses países, né? Por quê? Porque você fala, mas a intervenção dos Estados Unidos, isso por quê? Porque os Estados Unidos têm um grande poder, né, econômico, político, né, militar, e os seus interesses são muito grandes. Então, se algum governante latino-americano, né, que aí a gente inclui também na América Central, né, se algum governo latino-americano se coloca contra os interesses daquilo que os Estados Unidos querem em relação a esse país, né, no sentido imperialista mesmo, de impor suas vontades, ele acaba sendo combatido, né? E aí você tem um combate não só em termos econômicos, né, e tal, mas também midiáticos, né? Aí começa a ter intervenção da mídia interna dos países, né, falando daquele ou daquele outro presidente, tudo mais, etc. Então, é uma discussão completamente fora de parâmetro, né? A gente discutir se a Venezuela é ou não uma democracia. Segundo, se o presidente falou que é ou deixou de falar que é, se isso é relevante ou não. Não é relevante. O que é relevante é claro que se, né, na definição que nós demos aqui, a Venezuela não é uma democracia, né? Só que isso não cabe a nós ficar falando ou deixando de falar, né? Cabe efetivamente ao quê? Aos venezuelanos, né? E também não cabe aos Estados Unidos ficar dizendo que se tem que ser assim ou assado, cabe a eles, né, dizer isso. Então, os Estados Unidos não quis nem saber como é que era o governo do Maduro quando veio aqui negociar um aumento das exportações venezuelanas de petróleo para os Estados Unidos, não quis nem saber, né? Mas fica patrocinando um cara que se autoproclama presidente da Venezuela, né? Só que quando eles foram negociar com o presidente de fato, né, que é o Nicolás Maduro. Então, dizer, esse tipo de discussão é uma discussão completamente fora do padrão, né? Por quê? Porque nós não estamos discutindo a política interna do Brasil, né? Nós estamos discutindo a política interna de outro país. Então, isso cabe àqueles, né,
no caso, os venezuelanos discutirem isso. Né? Então não cabe ao Brasil interferir, como também não cabe aos Estados Unidos, não cabe à Colômbia, não cabe nada. Né? O que cabe é aquele país, aquelas pessoas do país discutirem. Né? E o Brasil, então, ter uma tranquilidade na fronteira, né? Ter uma tranquilidade para quê? Aquele país não tem uma crise tão aguda que faça com que milhares e milhares de venezuelanos migrem para o Brasil, aí é um problema. Né? Então, o tipo de política, né, de embargo que os Estados Unidos faz com a Venezuela faz com que muitas pessoas na Venezuela entrem na pobreza, na miséria, no desemprego. Aí qual que muitas vezes é a solução? Migrarem, por exemplo, para o Brasil, migrarem para a Argentina, migrarem para outros países onde teoricamente a economia está melhor. Né? E por que você tem esse grande problema social na Venezuela? Porque os Estados Unidos decretaram o embargo. E isso é complicado, por quê? Porque grande parte de questões ligadas à tecnologia vem dos Estados Unidos, não pode entrar na Venezuela. Questões ligadas, por exemplo, à medicação, né? Muitos dos grandes laboratórios médicos são americanos e com o embargo eles não podem entrar na Venezuela. Né? Por exemplo, a própria empresa brasileira, a Embraer, ia vender aviões para a Venezuela. Não pôde vender, por quê? Porque pela questão de tratados internacionais, quer dizer, como a Embraer usa em determinada parte, né, no caso da aviônica norte-americana, não poderia vender para a Venezuela. E o negócio não foi feito. Então, inclusive, prejudicando o Brasil. Né? Por quê? Porque a minha empresa brasileira, que paga impostos aqui em São José dos Campos, né, que tem empregados brasileiros tal, e que produziram aviões que seriam vendidos para a Venezuela, simplesmente não puderam ser vendidos. Né? Por quê? Porque os Estados Unidos, ao decretar um embargo, qualquer produto que tenha algum tipo de tecnologia estadunidense não pode ser vendido para um país que ele decretou embargo. Então, ou seja, aqueles aviões tiveram que ser vendidos para outros lugares, sendo que o negócio já estava fechado. Então, é um tipo de coisa que aí sim os Estados Unidos prejudicam a política interna da Venezuela, né? Porque geram para eles problemas seríssimos. Né? Então aí o que aconteceu? O presidente Maduro comprou esses aviões da Rússia, da China, né? Que tem as suas próprias tecnologias e não estão nem aí para os Estados Unidos, enquanto a Embraer, que usa tecnologia estadunidense, não pôde vender. Então são questões aí que a gente tem que ampliar, né? A nossa visão para entender a geopolítica, né? Porque se você vai nos jornais, fica só aquela discussãozinha, né? Uma discussãozinha, inclusive, de baixo nível, se é ou não é, tá? Porque falou isso, falou aquilo, falou que é democracia, mas não tem eleição, né? Quando as questões são muito mais complexas do que isso, beleza? Então, espero que tenha ajudado, grande abraço e Conversa na Margem Esquerda volta na semana que vem, grande abraço.